16 de agosto, no Brasil comemoramos o Dia do Filósofo. Portanto, nessa data de hoje eu quero parabenizar todos os filósofos e filósofas. Parabéns para você que consegue transformar a pergunta, a indagação e a problematização em caminhos que conduzem a mente humana à compreensão dos elementos que estruturam e fundamentam as coisas. O filósofo não é aquele que sabe de todas as coisas ou que tem a obrigação de dar resposta para todas as coisas, mas é aquele que sabe perguntar, interrogar de forma sistemática para compreender a realidade que constitui, que estrutura as coisas, aquilo que se estuda. Parabéns mais uma vez a todos os filósofos e filósofas e convido você a acompanhar o depoimento de alguns colegas a respeito dessa data. Nesse dia do filósofo, eu preciso saudar todos aqueles, os filósofos, que trabalham com o discurso para promover o diálogo, a conversação e a reflexão a partir do discurso, nos fazendo convergir em nossas diferenças. Parabéns aos filósofos. Pitágoras nos conta que durante a celebração dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, haviam aqueles que iam assistir os jogos, outros que iam competir, naturalmente os atletas, e também aqueles que iam comercializar os seus produtos. Mas por fim, segundo Pitágoras, tinham aqueles que observavam a tudo isso. Esses então eram os filósofos. Nós podemos dizer que o filósofo é uma categoria especial de ser humano. É aquele que tem a capacidade de estabelecer um olhar diferenciado sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca. Hoje é o nosso dia. Então eu gostaria de compartilhar essa mensagem com todos os pensadores deste país. A vocês, então, um feliz Dia do Filósofo e um forte abraço. Mais um dia, mais uma data, mais uma comemoração. 16 de agosto, Dia do Filósofo. Filosofar é permitir o seu autoconhecimento e valorizar o que é útil. A filosofia permite ao ser humano compreender melhor a si mesmo, se autoconhecer, conhecer a sociedade e o mundo que a cerca, a diversidade que temos ao nosso redor. Nesse momento de mudança, de desafios, a filosofia também contribui para a compreensão de cada mudança na vida de cada indivíduo dentro de uma sociedade. Feliz Dia do Filósofo! Parafraseando o professor José Américo, eu acredito que a filosofia é uma oportunidade de nos mostrar que é possível viver prazerosamente, viver feliz e harmoniosamente, mesmo quando nós nos encontramos em meio a adversidades, a dificuldades. Epicuro nos diz que nunca é cedo nem tarde demais para se dedicar à filosofia, ou seja, nunca é cedo nem tarde demais para se dedicar à vida feliz, à vida tranquila. Hoje, 16 de agosto, Dia do Filósofo, eu venho parabenizar aquele que busca a verdade, que estimula o pensamento crítico e reflexivo diante de diversos temas, aquele que tem a tarefa de sistematizar o pensamento através da linguagem, aquele que não se cala diante das injustiças, que denuncia todo tipo de atrocidade e que demonstra os erros e as ilusões provindas do senso comum e dos preconceitos. Aquele que explica e conceitua como devemos organizar a nossa alma. 16 de agosto, Dia do Filósofo. Fala, meus queridos e minhas queridas, aqui é o professor Gustavo Henrique e hoje eu vou fazer uma declaração referente à importância do filósofo para o canal Central Filosófica. Então, o filósofo, como a gente sabe, ele tem essas características de ser crítico, questionador e até mesmo, por si, um pensador. A grande importância da filosofia, ela se encaixa justamente, no meu ponto de vista, ela se encaixa justamente em fazer
com que os indivíduos de uma sociedade eles não aceitem tudo de forma mastigada ou até mesmo sejam robotizados. Porque quando ela tem essas questões de ser crítica, criteriosa, questionadora e também por ter sido ou ser considerada a mãe de todas as outras ciências, a filosofia desenvolve no ser humano a capacidade de dialogar, interpretar e até mesmo entender a realidade no qual estamos inseridos. Então, para mim, a filosofia tem todos esses papéis importantes, principalmente em fazer o ser humano entender a si mesmo e entender ao outro. Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou professor de filosofia na Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro e queria deixar aqui uma mensagem para vocês nesse dia 16 de agosto de 2021, que é o Dia do Filósofo. Em diversos momentos históricos, o ensino de filosofia foi atacado. Na antiguidade, tivemos ataque contra pensadores como o próprio Sócrates. Podemos também tomar o caso de Hipátia, ou na Idade Média, falar de Giordano Bruno. Atualmente, no Brasil, vemos um ataque ao ensino de filosofia. Reformas educacionais que tentam tirar o direito do estudante, do jovem, ter acesso ao conhecimento filosófico. Governos autoritários e pensamentos fundamentalistas nunca foram simpáticos à filosofia, que está comprometida com o questionamento, com a criticidade. No entanto, desde a antiguidade até aqui, resistimos. E mais uma vez, iremos resistir. Governos autocráticos passam, a filosofia permanece. Viva a filosofia, viva ao ensino de filosofia. Como uma mosca que incomoda, a mosca socrática, resistiremos. A importância do filósofo hoje, a meu ver, é a mesma do que em qualquer tempo. É colocar questões, levantar questões e investigar com sinceridade e seriedade até o fundo dessas questões. Isso é pensar. Pensar a fundo as grandes questões existenciais que acometem, que trespassam a vida humana desde sempre. E assim, nunca houve um tempo que tenha sido efetivamente amigo da filosofia, amigo do pensamento. Se você pensar a Grécia clássica em Atenas, aquela com toda a sua efervescência cultural que a gente projeta lá, condenou Sócrates à morte. Se a gente pegar a biografia dos pensadores iluministas, a gente podia pensar, poxa, aquela França iluminista, um ambiente propício para o pensamento, as universidades totalmente dominadas por católicos, padres, não sei o quê, não tinha a menor penetração para a filosofia desses caras. Absolutismo em termos de política, eles eram perseguidos, muitos foram exilados, então viviam em constante ameaça. Então nunca houve um tempo amigo do pensamento, porque a filosofia faz isso, ela coloca questões, e ao colocar questões, ela meio que tira a gente, ela suspende o poder das respostas prontas que sempre já circulam no teatro social do nosso tempo e do nosso lugar. Então a filosofia bate de frente, coloca em questão as verdades religiosas, bate de frente, coloca em questão as verdades políticas, e ela nos coloca em jogo, e nos coloca em questão. E quando a gente coloca uma questão e se propõe a investigá-la a fundo, com seriedade e sinceridade, a gente coloca em questão também tudo aquilo em que a gente mesmo acredita, coloca em questão os nossos valores, coloca em questão as nossas crenças religiosas, coloca em questão as nossas convicções políticas, coloca em questão tudo aquilo que a gente acredita que é. Por isso que filosofia é sempre contra a corrente. É um movimento contra a corrente, contra as correntes que nos aprisionam no teatro social de um determinado tempo, de um determinado lugar. Filosofia é coragem, é um ato de coragem, é também exercício de liberdade de singularidade. Por isso, o papel da filosofia hoje segue sendo o mesmo do que em qualquer outro tempo ou lugar. Mas é isso, para mim não há nada mais importante, mais prazeroso do que esse exercício de liberdade de singularidade existencial que é a filosofia. Em tempos sombrios como esse que nós estamos vivendo,
A filosofia que persiste aí como uma forma de saber muito específica, que tem a ver com a reflexão, com a crítica, com a análise, com a compreensão. É nesses tempos que a filosofia mostra toda a sua relevância e a sua utilidade, inclusive, no sentido de que a compreensão é uma parte importante de nossa vida e de nossa presença no mundo. Os filósofos se ocuparam com inúmeros temas e alguns deles, claro, têm a ver com a vida comum, com a vida política, e nos ajudaram a pensar a liberdade, né, a autonomia, e é essa reflexão sobre a nossa capacidade de pensar com a própria cabeça, de refletir, é isso que está no cerne da atividade filosófica. Tentativa de compreender, utilizando as ferramentas de que a gente dispõe e aprendendo com os outros que pensaram esses problemas antes. Então, viva a filosofia!